Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e versículo 15. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14 e versículo de número 15. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e versículo 15, diz assim: E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Nós estamos num culto apropriado, nós estamos no culto mais importante que a igreja celebra, o culto de Santa Ceia. E nesta noite eu quero falar da cruz, porque nós precisamos enfatizar, nós precisamos falar mais sobre a cruz. Porque quando nós olhamos para esta epístola que Paulo escreveu à igreja de Colosso, nós observamos que esta epístola, Paulo estava preocupado com a fé dos irmãos. Nós percebemos que Paulo está preocupado, porque aqueles irmãos estavam sofrendo uma influência de falsas doutrinas. Aqueles irmãos estavam enfraquecendo na fé. Aqueles irmãos estavam sendo levados por palavras filosóficas. Aqueles irmãos estavam sofrendo com falsas doutrinas, novos comportamentos. Então, Paulo está preso lá em Roma e ele chega a notícia a ele o que está acontecendo com esta igreja. E Paulo escreve esta carta. O que me chama a atenção é que, se você comparar Roma a Colosso, nós estamos falando hoje da região da Turquia e Paulo estava na Itália. Nós estamos falando mais ou menos aí de 2.500 quilômetros. Paulo estava distante. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando a pessoa ela é impactada pela cruz, quando a pessoa conhece a cruz, quando a pessoa entende a cruz, ele se preocupa com a vida do próximo, ele se preocupa com a fé do próximo, ele se preocupa com a saúde espiritual da igreja. E essa era a intenção de Paulo. Paulo está querendo trazer aos irmãos quem era Cristo. Paulo estava dizendo aos irmãos que Cristo não mudou, que essas palavras que eles estavam ouvindo não era condizente com Cristo. Aquelas palavras de vãs doutrinas, falsas doutrinas, não era condizente à cruz. Estava sendo enganados. E Paulo enfatiza a cruz. Paulo enfatiza aos irmãos que Cristo triunfou sobre a potestade, que Cristo triunfou sobre o pecado na cruz de Cristo. Paulo estava querendo trazer em memória a cruz. E quando nós olhamos para os dias atuais, nós estamos vivendo em semelhança com esses irmãos. Porque Paulo, no capítulo 2, no versículo 8, ele usa uma expressão assim. Ele diz assim: cuidado para não se tornar presa. Porque nós sabemos que a verdade sendo dita todos os dias, todas as semanas, ela se torna a verdade. E levam as pessoas cativas, e levam as pessoas à prisão.
E essa era a preocupação de Paulo. Paulo estava preocupando que os irmãos não ficassem presos, porque a pior batalha a ser vencida é a batalha da palavra. A pior batalha para se vencer é a batalha da formação de opiniões, onde as pessoas estão sendo enclausuradas, onde as pessoas estão sendo cativas. E esta era a preocupação de Paulo. Paulo estava preocupado com a fé dos irmãos. E quando nós olhamos para a epístola de Paulo, e quando nós observamos o cenário atual, nós olhamos esta semelhança, e o que nós chegamos numa seguinte conclusão: muda-se o cenário, muda-se os personagens, mas a retórica é a mesma, mas o script é o mesmo, o autor de tudo isso continua sendo o mesmo. Mudaram-se o cenário, mudaram-se as pessoas, mas o diabo continua enganando ainda. As pessoas continuam sendo presas, as pessoas continuam sendo cativas, e é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos trazer em memória da igreja a cruz de Cristo. Nós precisamos enfatizar o que é a cruz. E nesta noite eu quero falar de 3 atos que Cristo fez na cruz. Eu quero nesta noite falar o que foi a cruz, o que realmente é a cruz. Porque quando você olha para o cenário atual, quando você olha para o crente dos dias de hoje, nós vemos um crente que é desconhecido da cruz. Os crentes que não sabem o que é a cruz, eles ouviram falar. Ouvir falar, todo mundo ouviu. Você, por exemplo, você não frequenta, por exemplo, a maçonaria, mas você ouve falar de maçonaria, você não sabe profundo o que é. E tem muitos crentes que frequentam as igrejas e não sabem o que é a cruz. Sabe o que significa? Sabe que eu comparo um crente que se diz evangélico, que se diz cristão e não conhece a cruz? É como se fosse um médico que se intitula médico e desconhece o corpo humano. É como se fosse um advogado que se intitula advogado, mas desconhece a lei. É como se fosse um dentista que não sabe diferenciar quando ele tem que extrair um dente, quando ele tem que fazer um canal. Então isso é péssimo. Não pode se apegar no título. Vamos imaginar que você procura um médico, você está doente, ele não tem conhecimento do corpo humano, ele não consegue fazer a leitura do sintoma que você está apresentando, e é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos crentes que se intitulam crente, mas não conhecem o ato principal, o ato basilar, a estrutura do evangelho, o beabá do evangelho é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nós devemos conhecer, é a cruz de Cristo que tem que estar gravada no nosso coração. Nós temos que saber de cor e salteado o que é a cruz. Se nós não sabemos o que é a cruz, nós somos apenas intitulados crentes, mas o que dá autenticidade, se você é crente, se você conhece, se você domina o assunto cruz, se você sabe o que é a cruz. E é isso que eu quero dizer nesta noite. Neste versículo que acabamos de ler, uma palavra me chama a atenção. Nós lemos assim: havendo riscado um escrito de dívida. Nós precisamos entender o que é esta dívida. Nós precisamos entender o que foi esta dívida. Em outras traduções dizem assim: foi riscado a cédula. E eu acho mais interessante, para falar da cruz no que tange a dívida, usar a palavra dívida. Porque pensa comigo, quando você fala de dívida, você precisa associar a palavra pagamento, porque elas são conexas, elas andam paralelas. E nós precisamos entender o que é dívida. O que é dívida? Dívida é tudo aquilo que sai do meu controle. Porque se vamos imaginar no nosso cotidiano, se eu pago regularmente as minhas contas, isto é compromisso, isto é obrigação. Quando eu deixo de pagar por motivos, N motivos, e aquilo se torna uma dívida, aquilo se torna incontrolável, aquilo se torna fora do meu controle. E quando nós olhamos para o homem, esta dívida, esta cédula de dívida que foi rasgada, havia um escrito, havia uma cédula, havia uma anotação chamada pecado, que o homem cai e ele não tinha condições
de honrar este pagamento. Este homem, eu e você, esta raça humana, esta humanidade não tinha condições alguma de honrar este compromisso. E quando nós falamos de dívida, nós precisamos entender outra coisa que a dívida faz: os efeitos da dívida. Sabe, quem aqui já ficou endividado? Quem aqui está endividado? Quais são as consequências da pessoa endividada? Ela fica preocupada, ela não vê a hora de acertar esta dívida, ela passa a não dormir direito, ela se sente inquieta. Sabe qual é a principal característica da dívida? Toda dívida não paga gera uma condenação. A condenação de pagar, a condenação de honrar o compromisso. E isso é o que estava acontecendo com o homem. O homem contrai uma dívida na sua queda lá no Éden, e este homem agora, antes deste pagamento, ele estava condenado à morte eterna. Ele estava inquieto, ele estava sem paz, ele estava sem alegria, ele estava sem sossego. E quando esta dívida acontece na nossa vida cotidiana, é a mesma coisa. E é isso que nós precisamos entender aqui nesta noite. É isso que nós precisamos entender: o que é a cruz, o que aconteceu na cruz. E quando nós falamos desta dívida, quando nós falamos deste pagamento, acontece um ato muito importante na cruz. E nós ouvimos a seguinte expressão: Cristo me substituiu na cruz. Quem já ouviu essa expressão? Cristo me substituiu na cruz. Mas muitas vezes as pessoas não sabem explicar como ele substituiu. Porque eu devo tomar muito cuidado com a palavra substituição. Porque, pensa comigo, a substituição pode se dar por incapacidade, a substituição pode se dar por desistência, a substituição pode se dar por preferência, e a substituição pode se dar por motivo de força maior. E quando nós falamos assim, Cristo me substituiu na cruz, o que se enquadra nessa substituição? O que se enquadra nessa substituição? Entenda uma coisa: quando o homem peca, quando o homem contrai essa dívida, ele gera um termo dele. Quem tem uma dívida, ele passa a ser o quê? Devedor. Então, quando o homem peca no Éden, quando o homem cai no Éden, ele se torna o quê? Devedor. E agora este homem é devedor. Este homem não tem condições de pagar. E o que Cristo faz agora? No que tange, no que diz respeito a este pagamento, Cristo agora faz a substituição. O termo técnico mais adequado para a dívida seria subrogar. O que significa isso? Cristo substitui o homem no polo passivo. Sabe o que Cristo está fazendo agora? Cristo está tomando o lugar do pecador, do homem caído, do homem condenado, e assumindo a responsabilidade do pagamento. Mas olha que coisa interessante: quando alguém substitui o local da pessoa, do devedor, ele não se torna devedor, ele se faz devedor. Quando Cristo substitui o homem neste ato, ele não é pecador, ele se faz pecado, ele se faz maldito na cruz, para sanar a sua dívida, para pagar a sua dívida, para substituir o lugar do homem. E tem mais uma coisa interessante no que diz respeito à substituição. Pode alguém pagar a dívida de alguém sem amar? Pode alguém substituir sem ter consciência do que ele está fazendo? Pode alguém tomar o lugar de alguém no que diz respeito o local do pagamento sem amar esta pessoa? Vamos imaginar que você deva uma dívida impagável e alguém assume o seu lugar. Ele só vai assumir o seu lugar por dois motivos: ou se ele te ama, ou se ele tem interesse por você. E quando nós olhamos para a substituição, no que diz respeito ao Calvário, Cristo nos substitui por amor. Deus amou o seu mundo, que dá o seu Filho unigênito, que está escrito em João 3,16, é por amor. Esta substituição se dá por amor. E tem outra coisa interessante nessa substituição. Vamos imaginar que eu sou um devedor. Existe um credor.
alguém subrogar ou me substituir no que diz respeito ao pagamento? Pode um cachorro me substituir e pagar a minha dívida? Pode o meu filho me substituir e pagar a minha dívida? Não pode. O cachorro é um animal, não é um ser humano. O meu filho é incapaz. E quando nós olhamos para a cruz, quando Cristo substitui o homem, é o Jesus 100% homem. É o Jesus com as mesmas condições, homem, de carne e osso, que sente, que chora. Ele faz essa substituição. E agora ele se coloca no lugar deste homem. Quem era este Jesus? Olha o que diz a Bíblia, João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que vai te substituir, perfeito, santo, justo. Ele vai te substituir. Ele que vai pagar a sua dívida. É esse. Eis aí o Cordeiro de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Ele se fez, ele substitui o meu lugar, ele substitui o lugar da humanidade. Este homem, este Jesus, que não errou, que não pecou, que sentiu, que amou, que chorou, que orou, ele toma o lugar, ele se habilita. Cristo se habilitou na cruz, Cristo se habilita, porque ele não era devedor, existia um credor, existia um devedor. Cristo entra na frente dessa pessoa. Sabe o que é isso? Aqui sou eu, aqui é você. Cristo toma a sua frente. Cristo, ele entra na sua frente e ele se responsabiliza pelo seu pagamento. Ele entra na sua frente para dizer assim para o credor, para dizer assim: esta dívida eu vou honrar, esta dívida eu vou pagar. Sabe, este pecador, ele voltará a ter paz. Sabe, este pecador, ele voltará a ter vida. Sabe, será restaurado o estado original dele, será restaurado, ele terá direito à vida eterna. Eu pagarei. Aleluia. É verdade, Jesus. Segundo ato da cruz. Primeiro, a substituição. Segundo, Cristo faz a imputação do pecado, do pagamento. Cristo faz a imputação do pagamento. O que é imputar? Imputar é indicar. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou para a cruz. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos imaginar aqui que eu sou um devedor de uma instituição financeira. Eu devo para essa instituição financeira o cartão de crédito. Eu devo para essa instituição financeira um empréstimo pessoal e devo o limite do banco. Eu pego o dinheiro e no dia que eu recebo, eu entro em contato com a instituição financeira e indico qual dívida eu quero pagar. Eu quero pagar o cartão de crédito. Ele indica. O que isso tem a ver com a cruz? Quando o homem peca, existem duas consequências frontal, duas consequências que atingem o homem. A primeira, quando o homem peca, quando o homem cai, a Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira consequência, primeira contração da dívida, a separação. Quando o homem cai no Éden, o homem está separado. O homem está separado. Qual é a segunda consequência? Gênesis capítulo 3, versículo 17. Ao homem, em outras traduções, a Adão disse: porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, não comesse,
maldita é a terra, por tua causa, em fadigas comerá todos os dias da tua vida. Sabe o que aconteceu? Quando o homem peca, o homem agora, ele se separa de Deus, e a terra, esta terra que nós estamos, ela se torna um lugar de difícil convivência, há uma maldição. Por isso que vem doenças, por isso que vem desastres, por isso que se torna um lugar ruim. E quando Cristo vai na cruz, eu faço uma pergunta para você: ele não poderia ter restaurado o estado original do Éden? Ele não poderia ter tornado também a terra um lugar apropriado para se viver? Mas quando ele vai no Éden, ele indica: eu vou para a cruz para salvar o homem, eu vou na cruz para redimir o homem. Quando Cristo vai na cruz, ele não redimiu o estado da terra. A terra continua sendo um lugar ruim de se morar, a homicídio, a ingratidão, a tragédia, e Cristo imputa ao homem, eu salvarei o homem, o meu sangue vai redimir o homem. O sangue de Cristo faz assim. Antes da queda o homem estava aqui, depois da queda o homem vai para cá. Mas quando Cristo vai na cruz, ele pega este homem que estava distante e traz de volta para perto de Deus, e ele imputa ao homem, ele indica ao homem: eu salvarei este homem, eu salvarei esta nação, eu salvarei o homem perdido, o homem caído, o homem sem paz. Agora a minha paz eu vos dou, a minha paz é tua, a salvação. Então Cristo faz isso. Aleluia, glória a Deus. O mais importante não é a substituição, são atos. O mais importante da cruz é o pagamento, é o sacrifício na cruz, é o pagamento. É quando Cristo, ele é estraçalhado na cruz, quando Cristo é esbofeteado, quando Cristo é humilhado, quando Cristo sofre na cruz. E eu não vou usar a palavra ira, porque pessoas podem confundir a minha ira com a ira de Deus e pensar que é a mesma coisa. Eu quero me ater quando Cristo está sendo esmagado. Quando ele é esmagado na cruz, era como se eu devesse, alguém me substituiu, está pagando a minha conta. O que precisa para pagar uma conta? Uma moeda, um valor. Vamos imaginar que eu devo, e eu chego na boca do caixa, eu chego com uma moeda. Eu moro no Brasil, eu chego no banco com $1, e eu falo para a caixa assim: eu quero pagar minha dívida. Ela fala: eu não vou aceitar. Por quê? Mas não é dinheiro, mas não é a moeda corrente. Olha que coisa interessante, se eu quiser pagar essa dívida, eu tenho que trocar esta moeda. Onde você quer chegar? Olha para a cruz. Quando Cristo paga esta dívida, existe uma moeda, e esta moeda ela é vigente também lá no Antigo Testamento. A moeda que ele paga é com sangue. Foi o sangue de Jesus Cristo que purificou o homem do pecado. Foi esta moeda usada no pagamento. Como você vai pagar? Olha que coisa interessante. Cristo 100% homem. O pecador tinha sangue ou não tinha? O pecador, ele tinha consciência ou não tinha? O pecador não poderia verter o seu sangue, mas era inviável, porque o valor do sangue de Cristo é incalculável. O valor do sangue de Cristo é incalculável, e só Cristo poderia ir. Este sangue que é pago, que é vertido na cruz. Em Apocalipse 12:11, no final do versículo diz assim: e vencerão pelo sangue de Cristo, e vencerão pelo sangue de Cristo. Foi este sangue vertido. Aleluia. Olha que coisa interessante. O que um devedor espera? O pagamento. Nós vivemos numa nação, nós vivemos num planeta que as pessoas esperam a cada dia uma palavra. Hoje no Brasil, qual é a palavra da moda? Que seja aprovada a nova Previdência, porque há expectativa de novos investimentos de capital estrangeiro. Mas Cristo pronuncia na cruz
a palavra que nos libertou. Ele diz assim: está consumado, tetelestai, está pronto, está livre, a morte passou, a vida passou a reinar. Ele diz na cruz: Pai, está consumado. Sabe o que significa isso? Está pago, você está livre, pecador, você está livre, pecador. Esta palavra que anima a igreja, foi por esta palavra que é possível nós estarmos aqui nesta noite. Não existe igreja sem cruz. Se não existisse a cruz, aqui seria uma assembleia de pessoas. Se não existisse a cruz, não significaria nada. O que significa aqui é a cruz de Cristo. E ele pronuncia: tetelestai, está consumado, está pronto, você é livre. Esta palavra declarou, esta palavra retroagiu no Antigo Testamento. Os santos foram alcançados por esta palavra. Esta palavra passa como um rolo compressor. Ele fala lá na cruz: está consumado. Pessoas que vão morrendo, ela vai salvando, ela vai salvando. Esta palavra não perde a sua eficácia. Esta palavra, o homem, você pode ver, troca presidente, muda-se a lei, troca-se governador, troca-se a lei, e a palavra do homem cai no vento. A minha palavra pode cair. O que eu falo muitas vezes em pé, eu não posso sustentar sentado. Mas quando Cristo diz: está consumado, meu irmão, esta palavra, ela retroage, e ela tem efeito para frente. Ela não cai em desuso. Não existe um diabo, um demônio, não existe uma potestade que pode anular, abrogar esta palavra. Basta uma palavra, está consumado, você é livre. Esta palavra tem poder, esta palavra ecoa até hoje, esta palavra ecoa na sua vida. Aleluia. Está consumado. Muitas vezes nós esperamos assim: está aprovado, está aprovado o seu crédito, o seu financiamento saiu, você pula. Meu bem, deu positivo. Aquilo que nós estávamos lutando para ser mãe, para ser pai, você está grávida, é uma festa. Meu irmão, mas eu quero trazer aqui nesta noite: o tetelestai está consumado. Isso é para você se alegrar. Sabe por quê, filho? Sabe por que isso é para você se alegrar? Você é salvo na pessoa de Cristo. Foi através desta palavra que mudou a sua história. A minha vida, a sua vida não mudou pelo poder financeiro. A minha palavra, a minha vida não vai mudar um dia que eu conquistar todos os meus sonhos. A minha vida mudou quando Cristo disse: está consumado. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, eu disse que a dívida ela traz efeitos, só que também o pagamento traz efeitos benéficos. Vamos imaginar que você deve há anos e você conseguiu pagar hoje. Você vai dormir melhor hoje. Você, aquela preocupação que estava dentro de você será diferente. O seu humor será diferente. Quando Cristo vai na cruz, e isso eu falo, 99% das igrejas hoje, ela desconhece o efeito do sacrifício. Se você perguntar qual é o efeito do sacrifício, deste pagamento, não sei. Qual é o efeito do sacrifício? Não sei. Sabe qual é o primeiro efeito do sacrifício? Deus dá. A palavra correta é essa. Deus, quando Cristo vai na cruz e morre, quando ele é assunto ao céu, Deus dá o Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo só foi possível ser dado à igreja quando Cristo foi moído na cruz. Só é possível o Espírito Santo que hoje habita em mim, habita em você, o Espírito Santo que te auxilia, que te ajuda. Ele só é possível. Sabe esse Espírito Santo que as pessoas manipulam hoje? Sabe esses moveres esdrúxulos, esses moveres malucos que se dizem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo
Santo é uma pessoa que interage comigo. O Espírito Santo é uma pessoa que quer comunhão com você. Olha que coisa interessante. Cristo vai na cruz, paga o pecado do homem, ele é sacrificado. Agora tem o Espírito Santo que é dado a vós quando crestes. Esse Espírito Santo que te consola, esse Espírito Santo que te guia, esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Esse eu quero te apresentar nesta noite. Esse é o Espírito Santo. Esse é aquele que leva suas orações com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo. É o penhor da redenção. Esse é o Espírito Santo, como diz em Romanos 5:5, que o Espírito Santo foi derramado e o amor está em vosso coração dado por Deus. Sabe quem dá amor? O Espírito Santo através de Deus. Esse é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que me enche, é esse que me guia, é esse que me renova, é esse que me fortalece, é esse que está me guiando para o céu, é esse que está guiando para o céu, é esse que combate as falsas doutrinas, é esse que diz sai do pecado, é esse que diz para você está no caminho errado, não olhe isso, não olhe aquilo. Esse é o Espírito Santo. Ele não é opressor, ele não é manipulador, ele é uma voz que ecoa ainda. Ele está aqui nesta noite, ele está falando ao teu coração, ele está falando ao meu coração, ele está dizendo para mim e para você: nesta noite você vai subir no dia do arrebatamento, você será salvo, porque ele é a garantia. Porque olha aqui, vamos imaginar que eu paguei a dívida e eu perdi o comprovante, e eu chego para adquirir um novo crédito. Não, você deve. Não, mas eu paguei. Faz prova. Cadê o comprovante? Eu perdi. E não acha, você volta na sua casa, revira a sua casa e não acha o comprovante. Se você não provar que você pagou, você vai ter que pagar de novo. Sabe qual é o significado do Espírito Santo? Que diz que ele é o penhor, é o selo, é a autenticidade do sacrifício, meu irmão. O Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo não é ungido. O Espírito Santo não é gritaria, não é pula-pula. O Espírito Santo é uma pessoa que sente. O Espírito Santo é uma pessoa que entristece. Paulo, na bênção apostólica, diz que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Sabe o que é comunhão, filho? Sabe o que é ter comunhão? É ter a proximidade. O Espírito Santo é para ter comunhão com a igreja. O Espírito Santo é para ter intimidade com você. O Espírito Santo não é para você falar em línguas e dizer que você é o mais santo da igreja. O Espírito Santo é para conduzir você. O Espírito Santo é para assistir às suas fraquezas. O Espírito Santo é para conduzir o homem. O Espírito Santo é que convence você que está errando, que está indo pelo caminho errado. Esse é o Espírito Santo. Qual é o segundo efeito deste pagamento, deste sacrifício? Salvação. O que é a igreja hoje? Qual é a palavra? Dá uma palavra aí para mim. Você passa no centro da cidade, você tira aqueles livrinhos de promessa. Vamos ver o que Deus tem para mim. Aí você não está satisfeito, você coloca de volta e puxa outro. Filho, nós não precisamos disso. O Espírito Santo é o Paracleto. O Espírito Santo é aquele que ajuda. O Espírito Santo é aquele que auxilia. Mas existe uma outra coisa: salvação. Salvação. A salvação só é possível por causa do sacrifício. A salvação só é possível por causa da morte de Cristo. Cristo morre, no terceiro dia ele ressuscita, ele fica um tempo aqui, depois ele vai aos céus. E agora é Ele que muda a minha história. É Ele que mudou um dia a minha e a sua história. Lembra quando você não era ninguém? Lembra quando você era renegado pelo mundo? Lembra quando você não tinha esperança? Cristo na sua cruz, Ele traz esperança. Eu falo sem medo de errar. Eu digo uma coisa: nós, por causa da pessoa bendita de Cristo, nós somos uma pessoa, um povo que anda numa terra amaldiçoada, que tem choro, que tem lágrima, mas nós somos um povo que tem esperança. A nossa esperança não está no carro, a nossa esperança não está no dinheiro, na nossa formação. A nossa esperança está em Cristo. Nós venceremos pelo sangue. É o sangue que me justifica, é o sangue que me purifica, e eu sou salvo. Você é salva. Nós somos salvos em Cristo Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, que quase ninguém fala isso. Eles desconectam os assuntos. Eles se separam Calvário de salvação e outra coisa, arrebatamento. Você já parou para imaginar? Se não existisse a morte de Cristo, o pagamento dessa dívida, não existiria arrebatamento. Olha o que diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, olha o que diz aí: pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, os salvos, aquele que morreu, um ente querido seu, que você sente saudade dele, o salvo, este aí meu irmão, o salvo, ressurgirão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos. Se isso acontecesse agora, oxalá se isso acontecesse agora, aquele ente querido seu, ele ressuscitaria, e nós que estamos aqui nesta noite, sabe o que ia acontecer? Seremos arrebatados com ele nas nuvens. Para quê? Para um grande encontro, para o encontro nos ares. Sabe para quê? Para estarmos com ele para sempre. Troca esta palavra para sempre, eternidade. Por isso que ele imputou, ele não quis mudar o estado original da terra, ele morreu para preparar. Ele diz: irei para a casa de meu pai e prepararei moradas para termos um lugar com ele na eternidade. É isso que acontece. Olha que coisa linda, versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Está doendo, eu sou pobre, eu não tenho uma casa, um carro que eu queria. Jesus vem para te levar, meu irmão. Jesus Cristo vem para te arrebatar. O meu filho não sai das drogas. Cristo pode tirar, pode, mas existe um céu de glória para você. Existe vida eterna. A vida aqui, 80 anos, 90 anos, não se compara com a eternidade. Eu não consigo calcular o tempo da eternidade. E é isso, meu irmão. Cristo morre para nos preparar um grande encontro com Ele. Outra coisa, olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 3, 4 e 5. Ali não haverá mais maldição. Nele estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão face a face. A tua testa estará o teu nome. Ali não haverá mais morte. Sabe essa morte que nós sentimos? Nós somos crentes, ficamos doentes, sentimos isso. Não haverá mais morte. Não necessitará desta luz, esta lâmpada que tem um tempo determinado. A Bíblia diz lá em Apocalipse: pois o Senhor, aquele que subroga você, aquele que substitui você, vai iluminar o lugar, e ali não precisará mais do sol. Sabe por quanto tempo? Para todo sempre. Sabe por quanto tempo? Para a eternidade. Eu estou com uma doença há 2 anos, eu quero tirar minha vida, eu perdi tudo, eu quero tirar minha vida, eu quero me matar. Meu irmão, tem um céu de glória. Meu irmão, tem um Cristo que te ama, tem um Cristo que te salva, tem um Cristo que tem um lugar preparado. Nós não merecíamos nada, mas Ele prepara esse lugar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta noite. Pensa no céu nesta noite. Pensa no céu nesta noite. Vamos deixar esta vida, vamos deixar a riqueza, vamos parar de acumular tesouros nesta terra e vamos olhar para o céu de glória. Vamos esperar o grande encontro. Esse será um grande encontro da igreja. Esse será o melhor dia da sua vida. Meu irmão, tenha isso no seu radar nesta noite. O encontro com Cristo nos ares, o encontro com Cristo. Pensa na sua vida eterna, pensa na sua salvação. Aleluia. Você tem crente que você fala com ele? Ele tem medo de morrer. Filho, se você morreu com Cristo, você será arrebatado, você ressuscitará primeiro. Se você morreu com Cristo, você vai estar neste grande dia com quem? No trono. Olha quem está, o Cordeiro. Lembra lá na substituição? Eis aí o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro vai estar lá. E quem mais? Os seus servos. Você é servo, meu irmão. Você é serva, minha irmã. Se você dizer eu sou servo, esse dia nós vamos nos encontrar lá. Eu quero encontrar a todos neste grande
frente, diga, vamos estar firme, vamos em frente, vale a pena, não desista, vale a pena, vai em frente, abre mão da vaidade, abre mão do pecado, porque Cristo tem algo melhor para nós, nós vamos estar neste grande dia. Eu só penso nisso agora, eu ando meio maluco. Eu só quero o céu de glória. Eu não quero nada desta terra. Eu não quero riqueza, eu não quero glória. Eu quero o céu, meu irmão. Eu quero o céu. Eu não estou preocupado com o que eu vou perder. Eu não estou preocupado com o que eu conquistei. Mas eu afirmei no meu coração: eu quero este lugar, porque senão será a maior decepção da minha vida. Pensa comigo. Vamos imaginar que a sua esposa está fazendo um bolo e você é representante comercial. Aquele cheiro gostoso. Você falou: meu bem, faz um bolinho para mim que eu gosto. E você está ali no sofá. Aí ela começa a bater o bolo, põe no forno, o cheiro começa a subir. Aí um cliente liga. Você fala assim: puxa, eu preciso dessa venda. Se larga tudo e vai lá atender. A hora que você chega, algumas horas depois, o bolo já está cortado. Você perdeu o melhor. Pegar ele quentinho, com aquele cafezinho passado na hora. E tem muita gente que vai acontecer isso na igreja. Ele está sentindo o cheiro do céu porque está próximo. Ele já consegue ver sinais. Ele já consegue perceber que Cristo está às portas. Ele consegue entender porque o Espírito Santo interage. Mas no melhor da festa, você vai ficar. No melhor da festa você não vai participar. E é isso que Cristo está falando para nós aqui nesta noite. Meu irmão, eu quero dizer algo de Deus para você nesta noite. Vamos se despojar do velho homem nesta noite. Vamos despojar deste mundo corrupto. Vamos despojar deste mundo caído. Vamos nos firmar os passos nesta noite. Vamos ser transformados por uma coisa chamada metanoia. A transformação da nossa mente. Sermos limpos no sangue. Vamos firmar com esta palavra. Vamos ter compromisso com esta palavra. Porque Ele vem. Ele está voltando. Ele está às portas. Nós não temos nada com este mundo. Nós não temos nada com este mundo. Nós temos com Deus. E é o céu que eu quero. É o céu que você tem que querer. Almeja o céu para encerrar. Glória a Deus, aleluia. Existe um efeito deste pagamento. Olha como é interessante. Cristo não é igual eu e você, que muitas vezes fazemos as coisas pela metade. E as pessoas não conseguem entender uma coisa chamada perdão. Porque pensa comigo. Você entra aqui, vamos imaginar que é a primeira vez que você entra aqui. Você não consegue entender. Mas por que eu tenho que me arrepender? Eu pago minhas contas em dia. Eu sou uma boa pessoa, participo de campanha da fraternidade, eu sou uma boa pessoa. Você vê muitas pessoas usando dessa defesa de fora. Mas olha que coisa interessante que acontece hoje. O Cristo agora não é mais aquele que subroga o homem. Agora nós temos uma outra etapa. Sabe quem é este Cristo agora? A Bíblia fala, vamos colocar cada um no seu lugar. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Só que a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar tendes um advogado. Paulo lá na segunda epístola de Timóteo diz assim, se eu não me engano no versículo 8, diz assim: e receberei a coroa do justo juiz. Agora Cristo, ele faz o papel do advogado. Quem é o advogado? O advogado é aquele que fala por alguém. O advogado é aquele que defende alguém. O advogado é aquele que pleiteia os direitos de alguém. O advogado é aquele que busca o direito. E agora, nós entramos aqui pela primeira vez. Vamos imaginar que entramos aqui pela primeira vez. Eu não entendo nada disso. Mas para você receber o efeito, você precisa receber, aceitar o perdão. Vamos imaginar um caso prático assim. Vamos imaginar que eu devo. Alguém me subrogou, alguém pagou. Vou imaginar que o meu credor está ali na frente. Eu não devo mais para ele. A minha dívida agora é com esse aqui que me subroga. Mas como eu corto o efeito dessa cobrança? Porque tem uma coisa, meu irmão. O perdão, para ter validade, ele tem que ser aceito. Vamos imaginar, eu chego por irmão Canã. Irmão Canã, eu estou abrindo mão da dívida que o senhor tem. É hipotético. Eu estou abrindo mão da dívida que o senhor tem comigo. Para ela ter validade, perdão ter validade, o irmão Canã tem que aceitar. Sabe por quê? Porque se ele não aceitar, anula tudo.
E é isso que aconteceu. Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos arrependemos e nós fazemos um apelo, você quer se arrepender nesta noite? Aí a pessoa pergunta, vou me arrepender do quê? A pessoa tem que entender que ele é um pecador, e para o perdão ter validade, você precisa aceitar o perdão. Nós precisamos aceitar. E sabe como Cristo atua aqui? Aqui está o pecador. Cristo agora é o nosso advogado. Ele pega este pecador, as suas palavras, ele relata os fatos, o direito, e faz o pedido ao justo juiz. Ele diz assim: Pai, Deus, justo juiz, este homem, esta mulher, ele tem uma vida pregressa, ele tem uma vida errada, de erro, de pecado, mas o sangue de Jesus Cristo, lá no Calvário, que foi vertido, purifica este homem. Então ele leva até o Pai, e é o Pai que perdoa, é o Pai que dá a sentença, está perdoado, está livre. Aí nós se apossamos desse sacrifício, aí nós damos validade por esse sacrifício, e é isso que aconteceu conosco nesta noite. Nós fomos perdoados, porque um dia tomamos conhecimento deste ato, um dia tomamos conhecimento deste perdão, um dia foi anunciado a Cristo para você, um dia te falaram que tem um Cristo que muda a sua vida, um dia falaram para você que tem um Cristo que te salva, tem um Cristo que te cura, tem um Cristo que te liberta, tem um Cristo que cura as suas feridas, tem um Cristo que perdoa o seu passado, tem um Cristo que te chama pelo seu nome e não te aceita por aquilo que você é ou por aquilo que você tem um Cristo que não pede explicação ou não leva em consideração pelos seus erros, mas tem um Cristo que nesta noite ele apaga, porque muitas vezes, principalmente em concurso público, quando você passa num concurso público, para você ingressar na carreira de funcionário público, eles vão investigar sua vida pregressa, ele vai saber quem é você, ele vai saber se você tem ficha corrida, mas com Cristo ele não olhou para a nossa ficha, Cristo ele nos perdoou, Cristo nos aceitou, Cristo curou a nossa alma, Cristo curou as nossas feridas, Cristo fez isso conosco. Nesta noite que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.